Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e na aula de hoje eu vou explicar como realizar as cores, como misturar as cores para criar essa escala, para que possamos realizar essa parte da pintura aqui, né, o tecido que vem aqui na cabeça de Nossa Senhora. Eu já tenho 2 vídeos anteriores aí no canal onde eu explico como chegar a essa parte do desenho. Então são 2 coisas muito importantes na pintura, que são bases de uma boa pintura. Uma boa estrutura dos desenhos, onde eu defino as partes claras, as partes médias, as partes claras, além de definir o formato. E agora, antes de pintar, uma boa análise das cores e uma correta manipulação das cores para que a pintura fique o mais natural possível. Então, na aula de hoje, fica comigo aí que eu vou explicar detalhadamente aqui em tempo real como criar essas cores aí de uma forma bem prática. Valeu? Então, sem delongas, bora para a aula. Para dar início a essa pintura, né, aí já tem a sequência aí das aulas anteriores, onde eu trabalhei o linear e eu trabalhei também os volumes no desenho sombreado. Agora eu preciso das cores, né? Então eu vou utilizar aqui o branco de titânio, vou utilizar um amarelo, vai ser o amarelo cádmio escuro. O laranja que eu vou utilizar vai ser o vermelho cádmio alaranjado. Um vermelho, né, ainda meio laranjado, vai ser o vermelho cádmio claro. E o azul, eu vou usar o azul ultramar. E também vou usar, embora não coloquei aqui, mas já vou colocar também, o azul da Prússia, né, que é um azul ainda mais escuro do que o azul ultramar. Então essas vão ser as cores básicas que eu vou usar e eu vou explicar agora o porquê, da onde, né, que eu cheguei nessas cores. O estudo, na verdade, provém de alguns testes que eu fiz de cores. Então aqui, porque a gente olhando aqui essas cores, são inúmeras as possibilidades de se chegar a essas cores. São cores meio amarronzadas, certo? Um marrom mais quente. Então pode-se usar a terra siena queimada, pode-se usar o vermelho óxido transparente, pode-se usar alguns vermelhos, alguns terras meio avermelhados, né? Pode-se usar alguns marrons, como o marrom de Garanza, por exemplo. Então, para me ter mais controle da própria cor, eu não vou fazer uso de marrons pronto, eu vou usar laranjas, né? Embora essas cores aqui, principalmente o vermelho cádmio claro, tem o nome de vermelho, ele é um pigmento laranja, né? Ele tem uma característica de ser um vermelho alaranjado, ao invés de ser vermelho comparado aí com vermelhos mais fortes, como por exemplo o vermelho da China. E eu vou compartilhar com vocês os exercícios que eu fiz, que foram esses aqui, para chegar a essas conclusões sobre as cores. O que eu fiz? Eu peguei essas 2 cores aqui, né? Essa, né? Vermelho cádmio alaranjado e o vermelho cádmio claro. Então, só para me descrever o que eu fiz. Na primeira linha aqui, nessa primeira parte superior, eu fui colocando essas 2 cores, mais o branco. Então eu tenho aqui vermelho cádmio claro, vermelho cádmio escuro. A diferença básica é que um puxa um pouquinho para o amarelo e o outro puxa mais para o vermelho. Um fica ligeiramente para o lado de rosa, né? Enquanto o outro fica mais próximo para um tom de pele. Esse foi o primeiro teste. No segundo, que é colocando branco, no segundo eu coloquei as cores análogas. Então eu peguei aqui o vermelho cádmio claro, né, que é o segundo vermelho aqui, e fui acrescentando amarelo. Então a gente vê que fica tons ligeiramente alaranjados, só que o amarelo cádmio fica mais vivo e o amarelo ocre fica um tom mais terroso. Obviamente, porque eu estou misturando o amarelo ocre. Agora a questão aqui principalmente de se trabalhar com a parte escura. No círculo cromático, vou voltar aqui no círculo cromático, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer esse círculo cromático a partir de apenas 3 cores. Se a gente analisar o laranja, né, a cor complementar ao laranja, ou seja, a cor que está diametralmente oposta, é o azul. Então esse é o motivo de se usar o azul, porque às vezes alguns alunos me perguntam, mas por que o azul, né, para escurecer? Então aqui eu tenho os 2 exemplos de laranja, né? Eu estou diminuindo, assim, simplificando o nome das cores, né? Porque é vermelho, cádmio, alaranjado, então vou chamar só de laranja e laranja avermelhado. Então esse laranja
né, com azul, a gente vê que ficam tons terrosos, bem semelhantes a esses tons, ó. E assim, na primeira eu coloquei só um pouquinho, depois um pouco mais, até chegar aumentando muito na quantidade de azul. E no vermelho cádmio, eu também tenho tons mais, como é que eu vou dizer, marrons, castanhos, ligeiramente amarronzados, semelhante, né? Aqui nesse segundo valor, ou no terceiro, eu tenho uma cor bem semelhante à terra siena queimada, que é uma cor que a gente compra pronta, né? Ah, né? Por que você não usa então o terra siena queimada pronta? É só por uma questão de controle, sabe? O terra siena queimada é muito saturada, a cor é muito viva, então eu evito assim só para ter mais controle. E o último teste aqui foram os laranjas mais azul e branco, que aí ficam tons ligeiramente cinzentos, né? É bacana de fazer esses estudos porque servem de referência, né? Esses aqui são estudos de possibilidades assim básicas dos laranjas, né? São estudos que eu tenho aqui na parede do meu ateliê, que geralmente os alunos presenciais utilizam para fazer pesquisa, né? De algum tom. É bacana aí que você tenha também, né? Se quiser fazer esses exercícios, de repente você quer que faça um exercício desse demonstrando aqui, no passo a passo, deixa nos comentários aí que eu faço. E agora, fazer a análise da foto. A pintura não se resume exatamente a pintar, a gente tem que muito mais ver, observar com atenção para depois partir para a pintura. Tem que ser uma coisa mais pensada, né? Tem que ser uma coisa com raciocínio, né? Embora seja bem intuitivo também, mas boa parte a gente trabalha nessa questão do raciocínio, pelo menos os primeiros trabalhos, e depois a gente passa aí a cada vez, né, nem precisar pensar muito e só pintando mesmo. Tá, então por que eu utilizei aqui essas cores? Eu vou fazer alguns experimentos aqui para a gente ver relacionado àqueles estudos. Então, pegando aquele visor, ó, esse cantinho aqui à minha direita é o ponto mais escuro, esse aqui assim ó, já não é tão escuro, aqui em cima volta a ser bem escuro de novo, né, esse, e esse aqui são os mais claros até chegar na parte clara do tecido, ó. E essas partes aqui, perto do rosto, são mais cinzas. Então esses são os estudos, as análises das partes em si. É importante a gente fazer uma análise de todas as cores que vão ser utilizadas e os valores antes mesmo de partir para a definição da pintura. Bom, feita essa análise, agora eu tenho que chegar às cores. Eu já tenho aqui a minha ideia do círculo cromático. Eu vou utilizar o vermelho cádmio claro, que é um laranja avermelhado bem escuro, e vou misturar ele aqui ó, com o azul, mas eu utilizo com o azul da Prússia. O azul da Prússia vai dar um tom muito escuro, vai dar um valor muito baixo. Lembrando, a cor laranja, né, o vermelho cádmio claro, é a cor que tem que predominar. Então eu utilizo aqui ó, bastante vermelho cádmio claro, e vou aumentando aos poucos a quantidade do azul. Não tem como eu te falar exatamente a quantidade que vai ser. Bom, deixei um tom aqui, está bem semelhante ao azul, só que está mais para o lado de marrom um pouco. Agora eu vou usar a mesma cor, vermelho cádmio claro, com um pouco de azul ultramar. Então eu já mudei de azul. Então significa que a cor não vai ficar tão escura mais quanto esse primeiro valor. E também não vai ficar tão escura, não só porque eu estou usando um azul diferente, mas porque eu estou utilizando uma menor quantidade de azul. Quanto mais azul eu aumento, mais escuro fica. Então aqui eu tenho um segundo valor. E aí eu vou para um terceiro valor. Então esses dois eu só vou utilizar esse vermelho cádmio claro nos mais escuros, nas sombras mais densas. A partir desse eu vou usar laranja, vermelho cádmio alaranjado com um pouco de azul. E aí a cor já começa a ficar um pouco mais clara, né? Então tem um valor mais alto, uma linguagem mais técnica, né? É chamado de escala de valores. E aí eu inclusive deixei essas bordas na foto propositalmente, porque eu posso vir aqui com esse tom que eu preparei e dar uma carimbada do lado, para ver se o tom está semelhante. Eu vejo que está bem semelhante, porém um pouco vivo ainda. Então eu vou fazer assim, uma pitada de azul, um pouco mais, e uma pitadinha de amarelo e branco. O amarelo e branco
vai dar uma leve neutralizada na cor, né? Eu tenho, assim, tome bastante cuidado com o branco. Na verdade, o amarelo serviu para dar uma esquentada na cor e o branco serve para dar uma neutralizada, para embaçar um pouco. O branco tira um pouco da saturação das cores, né? Porque se eu colocar só o azul também tira a saturação das cores, aquela intensidade. Porém, o azul, ele escurece, e eu não quero escurecer, né? Aí agora eu coloquei mais um pouco, eu tinha colocado inicialmente só laranja e azul, agora eu coloquei amarelo e branco, ó, e a gente pode perceber que eu colocando amarelo e branco, a cor já se aproxima mais do que aquela. E aí eu venho seguindo nessa escala. Esses são os 3 valores, né? Os 2 aqui são chamados de mais escuro, esse é um médio. Agora eu vou buscar criar esse intermediário. Então eu coloco laranja de novo, azul de novo, sempre, né? Um pouco. E agora eu começo a aumentar a quantidade de amarelo e a quantidade de branco. Só que sempre assim, um pouco de cada vez, né? Essa cor que eu faço, esse próximo valor, ele tem que ser um pouco mais claro do que o anterior, então um pouco mais claro do que esse. Eu faço esse, acrescendo um pouco mais de azul, sempre esse processo assim meio que no olho, né? Eu vou comparando essa cor, eu não vou fazendo essa cor assim de forma assim não separadamente de observar o modelo. Eu vou observando aqui e chegando perto, fazendo essa comparação, né, para ver se está ficando semelhante. E parece que pode ficar um pouco mais cinza, um pouco mais azul, um pouco mais amarelo. Não vou colocar branco não, porque eu não quero clarear mais essa cor. Eu quero só deixar um pouco cinza, né? Então bem a parte aqui meio cinzenta, né? E eu posso dar uma carimbada direto lá na tela. Então esse valor nessa área aqui está praticamente batendo, ficou um pouco só mais claro, né? E quando tem uma foto revelada, eu consigo limpar, né? Se eu, né, coloquei na hora ali, então o papel fotográfico ele tem essa qualidade de me permitir de limpar a foto, né? De fazer esse teste de cor, que é o que mais, né, dá certo. Daí a importância dessa impressão ter uma qualidade boa, né? E aqui eu já tenho agora bem idêntico o tom de médio para claro, né? E a partir daqui começa a clarear ainda mais. Então vem colocar aqui, ó, o 4º valor. Vou fazer aqui um 5º valor agora, ó. Amarelo, laranja. Percebe que à medida que eu vou clareando, o amarelo começa a aumentar em quantidade. E o branco também, né? Então já não é mais um predomínio de laranja, né? Porque se eu predominar muito laranja, a cor vai ficar com um tom mais salmão, né? Então eu vejo que eu vou colocando o azul e sujando com um pouco, colocando o azul não, o amarelo, né? E sujando com um pouco de azul. O azul vai deixar uma cor ligeiramente esverdeada, que é a cor que eu estou procurando lá para o tecido, né? Nas partes de transição. Transição seria aquela parte que não é nem muito escura e que também não é muito clara, né? É o que chamam de zona cinzenta, né? Faz sentido, né? Porque de fato é uma cor meio que cinza, né? Então eu faço um primeiro teste para ver se o valor está coerente. Então aqui nesse local deu certo. Aqui em cima também vai dar mais ou menos. Tem pequenas variações, né? Mas depois vamos ver isso. Agora aqui mais à esquerda já não é o mesmo valor. Então ficar atento sobre isso. Então essas carimbadas que eu fiz, mais uma vez vou fazer a limpeza delas aqui. Então eu tenho um valor mais claro que é esse. Porém eu preciso dele mais claro ainda. Então de novo laranja. Então observa que agora disse que quando uma cor passa a predominar e a outra do que a outra, então antes eu tinha um matiz de laranja e de vermelho, né? O vermelho cádmio, o vermelho alaranjado. Agora eu já posso dizer que o matiz está mudando, ou seja, a cor está alterando, está migrando para uma cor ligeiramente
de predomínio com amarelo. Só que a gente não vê o amarelo assim nitidamente, né? Um amarelo meio esverdeado, aquela coisa que não dá para nomear essa cor. É difícil até nomear essa cor. Então, ó, fiz essa cor mais clara, vejo se ela está semelhante a essa, né? Que são todas essas partes cinzentas. Ó. Então aqui eu tenho uma semelhança, nessa parte ficou bem parecido, nessa aqui também vai ficar bem parecido, só que aqui ela já não vai dar certo, ela vai ficar mais escura. No vídeo já consegue perceber essa diferença. Então significa que eu tenho que ter um valor ainda mais claro do que esse. Então já estou aqui com a escala de 6 valores, né? E fique tranquilo, essa parte do... Às vezes eu vejo o aluno comentando comigo que vê como uma perca de tempo, né, preparar esses tons. Gente, é perda de tempo se você fizer a pintura errada e depois ter que corrigir, voltar para corrigir, ou então ter que esperar secar. Então esse pensamento das misturas de cores, eles são assim, fundamentais, né? E aí eu vou seguindo no mesmo processo. O que costuma dar errado? Ficar verde. Ficar verde significa que eu vou pôr muito azul e muito amarelo. Então eu tenho que voltar naquela cor que eu não coloquei muito. Por exemplo, não coloquei muito laranja, então eu vou aumentando um pouco do laranja e vou aumentando um pouco mais do branco. Então assim eu vou aos poucos me ajustando, né? O importante é sempre ir pondo a cor aos poucos. Se eu pôr, por exemplo, uma quantidade enorme aqui de amarelo, vai ficar amarelo demais, eu vou gastar muito laranja, muito azul. Então, vai aos poucos, à medida que você tiver mais segurança, né, vai misturando com mais agilidade, né? No começo a gente vai tranquilo, vai sentindo, né? Vai percebendo o que vai acontecendo, né? A gente não pode ir muito afoito, muito ansioso para a mistura de cor. Aqui essa cor meio cinzenta, então ela ficou bem semelhante a essa parte mais clara, né? Inclusive essa parte vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui nessa parte, vai estar aqui. É aquela parte quase que antecede o branco, né? Tirei aqui. Agora só falta a mais clara assim antes do branco. Então já foram 7 valores. Essa mais clara, olha só que bacana, eu não preciso pôr muita tinta. Eu ponho só o branco. E o pincel, a espátula já suja de tinta, a paleta suja de tinta, inclusive aqui essa paleta é um pedacinho de acrílica, né, que eu cortei porque como eu faço aulas aqui apresentando no canal, eu tenho que ter uma paleta que caiba na cena, né? Então eu tenho várias paletas diferentes, dos diferentes tamanhos, para se adequar a cada momento, né? Então esse é o tom mais claro que antecede aí o branco, né? Então, vamos ver aqui se vai dar certo mesmo. Acho que está um pouco mais quente. Mais quente não, um pouco mais pro lado de vermelho, parece que falta um pouco mais de amarelo. Então vou pôr uma pitadinha de amarelo, uma pitadinha de azul, para ficar ligeiramente verde. Quando eu falo pitadinha é porque é muito pouco, né? É uma quantidade assim minúscula, né, de tinta. O que predomina é o branco, né? Então no primeiro teste lá ficou uma cor um pouco mais avermelhada, talvez porque tinha mais vermelho, né, aqui predominando. E agora com essa cor, ó, já aproximou um pouco mais, ainda pode ficar um pouco mais verde. Então um pouco mais de azul. Aqui que acontece o erro, né? Às vezes tá misturando, não tá dando certo, a gente apela. Apelar seria ir lá e pegar um monte de azul, um monte de amarelo, e o negócio já fica verde e pronto, né? Aí estraga tudo. Então agora, pela terceira tentativa, vai dar certo. Fazer a comparação, ficou bem semelhante à cor que antecede ao branco, que vai ficar aqui. Então essa é a escala completa para se realizar essa pintura. Não tem como fugir disso, né? Pode ir pintando e preparando, né? E pode ir pintando e fazendo esses tons ao mesmo tempo, só porque exige um controle maior, uma percepção maior, uma experiência maior, né? Claro que dá para fazer enquanto vai pintando, vai misturando e pintando tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de separar esse momento de misturar as tintas e criar a escala de valores, porque depois eu me preocupo só com aplicar a tinta, o que já é muito complicado também.
E esses mesmos tons aqui, ó, vão ser os tons usados aqui nessa área. Só que assim, onde a gente perceber que é mais frio, então voltando lá nos estudos que eu fiz, ó, eu tenho aqui nos últimos testes aqui embaixo, né, que foram 4 testes, colocando branco, colocando amarelo, colocando azul e azul com branco. O que a gente vai usar é mais azul e branco. Então, para essa parte aqui, ó, caso eu tenha um tom aqui que não se iguale a ele, porque não está tão azulado assim, por exemplo, esse, eu vou querer um tom aqui que é mais médio, se bem que já está quase bem semelhante. Aí eu vou pegar nesses tons aqui, com o pincel mesmo, eu vou fazendo isso, ó, colocando um pouquinho mais de vermelho, onde precisar ficar mais pro lado do roxo, por exemplo, um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de azul. Tipo assim, na hora de pintar mesmo, né, com o pincel, porque são áreas que não são muito grandes. Então eu faço essa cor e aplico lá. Então aqui já ficou uma cor bem semelhante, né, pode ficar um pouco mais avermelhada. E eu posso combinar os tons, eu posso pegar esse e pegar esse aqui que está mais avermelhado. Combinar os valores, quer dizer, né? Eu posso combinar os valores, pegar esse lá de baixo que está mais vermelho, pôr aqui em cima e... Então já consegui chegar naquele tom ali que está próximo do olho. Então essa foi a aula aqui relacionada à mistura das cores, que é importante, né, ter essa visão antes de fazer a mistura. E a partir disso agora a gente já passa para a pintura, mas essa parte da pintura eu vou deixar para uma outra aula, para a coisa não ficar tão extensa assim, para a gente separar os momentos aí, para ficar mais didática a coisa. Tá certo? No mais é isso, muito obrigado, agradeço aí por acompanhar até no final de mais um vídeo. Não esquece de deixar sua curtida aí, deixar seu comentário o que você achou e compartilhar com as pessoas aí que você conhece, que gosta e são apaixonadas por artes, assim como você, como eu. E até o próximo